Olá, família! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças ao nosso bom Deus. Estamos começando mais um vídeo aqui pelo Manual do Casamento, mais um vídeo da nossa série do próximo passo. Hoje nós vamos falar sobre os caminhos sem volta no casamento. Existem algumas encruzilhadas pelas quais nós tomamos alguns rumos que, olha, aqueles que não são sem volta, o retorno é muito longe e muito difícil. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas antes eu já quero convidar você a se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Se você puder se tornar membro, vai ajudar muito o canal a continuar crescendo. Também quero dizer para você o seguinte, você que está acompanhando o Manual do Casamento, seu casamento está em crise, passando por dificuldades, você tem assistido os vídeos, mas o seu caso é um pouco diferente. Você ainda não achou nada que responda todas as suas dúvidas. Bem, você pode clicar no link que está aqui na descrição do vídeo para você agendar uma videochamada e eu converso diretamente com você e aí, naquilo que eu puder te ajudar, certamente estarei à disposição, tá bom? Dito tudo isso, vamos abordar o tema de hoje então. Deixe-me projetar aqui. Os caminhos sem volta no casamento. A frase que eu costumo ouvir que motivou esse vídeo é: Diego, depois que o meu cônjuge fez aquilo no nosso casamento, nunca mais foi o mesmo. Nosso casamento nunca mais foi o mesmo. Existem traumas, dores, mágoas que parece que mesmo passando anos, décadas, ainda sangram. E parece que vai matando aos poucos. Existem pessoas que levam essas mágoas consigo por muito tempo e não conseguem superar essas dores. E isso é ocasionado por alguns caminhos sem volta. E volto a destacar o que eu falei na introdução do vídeo, que não se trata tão somente de não ter volta, mas em alguns casos o retorno é muito difícil. Mas nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Coisas que você precisa entender. A primeira dela, existem decisões, se não forem todas, mas existem decisões com consequências vitalícias. Ou seja, enquanto você viver, determinadas decisões vão trazer consequências. Quando nós nos casamos, é bem verdade que eu vou tecer uma crítica à nossa sociedade de um modo geral, principalmente naquilo que corresponde aos pais, de prepararem muito mal seus filhos para um casamento. Eu vejo situações onde alguns pais se preocupam com quem o filho vai se casar, com quem a filha vai se casar, se preocupam com a condição financeira, mas não se preocupam em preparar o filho ou a filha para lidar com o casamento, com algumas crises que certamente virão. E simplesmente não prepara para isso. Em alguns casos, os pais têm até dificuldade de deixar os filhos irem embora, porque sabe que eles vão enfrentar problema e não querem eles longe, até para que eles possam ajudá-los, mas isso gera mais problemas. Já falamos sobre isso em outros vídeos. Mas a grande verdade é que nós não somos preparados para isso. E de repente, ao longo do casamento, nós tomamos decisões que as consequências são terríveis. Você quer ver algumas decisões? Por exemplo, a decisão de falar o que vem à mente. Durante uma discussão, durante um planejamento, diante de trocas de argumentos para alguma decisão que deveria ser tomada. De repente, coisas são ditas sem pensar e que as consequências disso levam muito tempo. Um flerte, uma traição, uma violência, uma agressão, um abuso sexual. São tantas as coisas que nós tomamos a decisão de fazer sem ponderar as consequências que virão. Eu lido com pessoas, por exemplo, que já passaram 20, 30 anos. Recentemente eu lidei com um caso que a pessoa ela é casada quase 40 anos e ela tem um trauma que
compromete todo o seu casamento, que foi justamente uma postura que o marido teve na lua de mel. E a postura que o marido teve na lua de mel gerou um trauma, gerou um medo, e ela nunca teve prazer sexual. Isso trazia irritabilidade tanto para ela quanto para o marido, falta de intimidade, atrapalhava a comunicação, trazia medos, frustrações, justamente porque teve uma atitude que não foi ponderada por falta de sabedoria, por falta de entendimento, por falta de domínio próprio. E isso acarretou problemas seríssimos no casamento. Obviamente, tem como consertar isso, e por isso ela procurou minha ajuda e começamos esse trabalho. Entretanto, trata-se de uma caminhada muito difícil. E o que eu quero destacar aqui é que dentro do casamento nós precisamos levar isso em conta. Por mais que em algum momento nós venhamos a pensar que eu esteja falando acerca de decisões do passado, mas todos os dias nós tomamos decisões que têm consequências vitalícias. Se você veio parar nesse vídeo, certamente é porque o seu casamento está passando por uma crise. Quer seja uma crise que já levou à separação, quer seja que esteja prestes a isso. Então você está diante de tomadas de decisões e você precisa levar isso em conta. Você precisa entender que determinadas decisões possuem consequências vitalícias. Outra coisa que você precisa entender é que toda decisão no que diz respeito a casamento precisa ser ponderado a longo prazo. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que você nunca vai tomar uma decisão com base no hoje. Você nunca vai tomar uma decisão com base no ontem. Você sempre vai ponderar o amanhã. Ou seja, você sempre vai estar olhando o que vai acontecer a longo prazo. Se você está no meio de uma briga, de uma discussão, quer seja por uma questão de relacionamento de parentes, quer seja de uma crise financeira, qualquer assunto que seja, você vai olhar a importância, a gravidade desse assunto e você vai imaginar as maneiras de resolução dele a longo prazo. Eu digo isso porque muitas das vezes nós queremos resolver no calor da emoção. Nós queremos resolver quando tudo está à flor da pele. E muitas das vezes isso ocasiona problemas muito maiores. E aí o caminho de volta é muito complicado. Quando eu falo de decisões que devem ser ponderadas a longo prazo, por exemplo, quando nós falamos do principal elemento de crise nos casamentos, que seria o adultério, os adultérios acontecem porque o adúltero ou a adúltera, ela sempre pensa no agora. Então sempre vai pensar no prazer que vai sentir, na aventura, naquela oportunidade de achar, nossa, eu nunca mais vou ter uma oportunidade dessa. Ou muitas das vezes é com base no passado. Então muitas traições acontecem porque existe uma repetição de comportamento que vem dos pais. Existe porque, devido mágoas, frustrações dentro do casamento, a traição se torna como se fosse uma vingança, e aí por isso ela acontece. Então, quando você olha para determinadas decisões, principalmente aquelas que te levam por um caminho sem volta, como o do adultério, você sempre pondera a longo prazo. Você não vai ponderar o hoje ou o ontem. Existe muita sabedoria nisso. E outra coisa que você precisa entender acerca desses caminhos, que a humilhação é o caminho após a exaltação. Isso daqui já é uma das ferramentas que você vai precisar utilizar no seu casamento. Houve traição, então você se exaltou acima das suas responsabilidades, dos compromissos matrimoniais que você tinha. Houve uma violência doméstica, então você exaltou a sua força, o seu poder, o seu punho. Houve palavras que machucaram, então você exaltou na sua eloquência,
no seu descontrole. E entenda que toda vez que você identifica um caminho que foi tomado com base em exaltação, com base no orgulho, no egoísmo, você precisa pegar a estrada da humilhação para consertar isso. E quando eu falo humilhação, entenda, quando nós nos exaltamos, naturalmente nós humilhamos a pessoa, nós rebaixamos a pessoa. Se você quer consertar isso, você precisa exaltar a pessoa e se humilhar. A Bíblia fala a respeito disso, de que todo aquele que se exalta, ele será humilhado, e os que se humilham serão exaltados. Então, se em algum determinado momento, pela sua exaltação, você humilhou o seu cônjuge, entenda que o caminho de volta é você se humilhar para que ele seja exaltado. Isso é tão curioso porque, por exemplo, quando existem traições, é muito difícil a pessoa se humilhar na busca do perdão. Normalmente a pessoa quer justificar o porquê que ela traiu. Nos casos onde marido e esposa traíram, sempre tem um que fala que a dor é maior para forçar o outro a se humilhar. Ou até a própria pessoa humilha o cônjuge devido à sua dor. E nenhum dos dois tomam esse caminho de se humilhar, de pedir perdão, de reparar os danos por causa de uma decisão que foi tomada sem pensar. E aí, quando você fala de uma restauração, talvez hoje você está num casamento ou numa crise matrimonial, que você chegou à seguinte conclusão: não tem volta. O caminho que foi tomado é um caminho praticamente sem volta. Entenda que, sim, tem volta. Só que o caminho da volta, ela passa pela humilhação. Agora, volta a destacar, não é humilhação por humilhação, é humilhação específica. Você ofendeu a pessoa, você vai se humilhar e buscar o perdão. Você agrediu a pessoa, você vai se humilhar e pedir o perdão. Você traiu a pessoa, você se humilha e pede perdão. Ou seja, você reconhece a sua culpa para que você consiga então pegar o caminho de volta. E é tão interessante porque esse vídeo, eu ficava pensando quando eu estava preparando ele, ele poderia ser o vídeo mais longo de toda essa série, porque se eu fosse abordar todos os pontos críticos que um casamento passa, desses caminhos sem volta, certamente daria um vídeo de 2, 3 horas. Ou eu ia me limitar a esses princípios. E aí, certamente, cada um vai encaixar esse conteúdo dentro da sua realidade. Eu optei por esse segundo caminho, para que o vídeo fique mais curto, mas você entenda o princípio que se aplica à sua realidade. O que eu estou dizendo para você, basicamente, as decisões que você toma, entenda, você vai ter que consertar tudo isso. E sempre que você tomar uma decisão na qual você se exalta, você vai ter que tomar o caminho de volta se humilhando. Então, antes de se exaltar, é sempre bom pensar nisso. Você sabe que isso até me ajuda? Eu já fui, em algum determinado momento da minha vida, muito agressivo, muito briguento, arrogante. E aí eu conheço a Cristo, e aí eu descubro que eu não entro no céu sem o devido perdão, sem a devida reconciliação com todos e qualquer um que eu venha ofender. E eu vou te falar uma coisa. Saber que após eu me exaltar, eu preciso me humilhar, me fez me conter muito. Ainda tenho muito que melhorar nesse aspecto. Mas acredite, eu saber que uma palavra maldita, com arrogância, com egoísmo, com exaltação, ela teria que posteriormente ser substituída por palavras de humilhação, me fez controlar mais aquilo que eu falo, aquilo que eu ajo,
justamente por causa desse princípio. E dentro do casamento nós precisamos levar isso em conta. Muitos agridem a esposa, o marido, com palavras e esquecem que vão dormir na mesma cama 10 minutos depois. E se quiser ter uma relação sexual, um bom relacionamento, um bom dia, vai ter que passar pelo caminho da humilhação. Caso ao contrário, isso só vai piorando a cada dia. Então, com base nisso, eu vou deixar para você 2 conselhos valiosos. O primeiro, decida sempre pensando no amanhã. Toda decisão que você tiver que tomar dentro do casamento, quer seja para levantar uma questão que vocês precisam resolver, quer seja no que diz respeito ao pecado, quer seja no que diz respeito à traição, quer seja num desaforo, não importa. Pense sempre no amanhã. Aonde essa decisão, esse comportamento vai te levar amanhã? Se você simplesmente bater na mesa e falar para o seu marido, para a sua esposa, olha, para mim chega, não dá mais, eu não suporto, você precisa fazer alguma coisa. Certo. Amanhã, todas essas suas palavras vão resultar em quê? É realmente aonde você quer chegar? Ou seja, se você não quer esse caminho, não ande por esse caminho. Então pense no amanhã. Se porventura você chegou no seu limite, que você não tem recursos para resolver determinados problemas, procure ajuda. Antes de você esgotar todos os seus recursos, que inclui a presença do seu marido ou da sua esposa na casa com você. Você se abrir para conversar com uma outra pessoa, alguém que seja capacitado a te aconselhar devidamente, isso vai ser muito bom. Percebe? Ou seja, pense sempre no amanhã. E um outro conselho. Esse daqui, olha, é um conselho que eu mais gasto com aconselhamentos que eu ofereço aqui pelo Manual do Casamento. Na dúvida, não decida. Ah, Diego, diante de tal situação eu não sabia se eu falava, se eu deixava de falar, o que eu... Então não faça nada. Ah, Diego, eu não sei se eu chamo meu marido e eu falo um monte para ele, eu não sei se eu arrumo minhas coisas e vou embora, eu não sei o que eu faço. Na dúvida, não faça nada. Na dúvida, não decida. É isso que você precisa ponderar, para que você não tome caminhos dos quais você vai se arrepender depois. Todo caminho, eu coloquei esse título, né, Caminho Sem Volta, porque é a nossa percepção. Mas todos os caminhos têm sim volta. Mas existem caminhos que a volta é muito mais difícil. Então, na dúvida, não decida. Não faça nada. Ore, busque aconselhamento, pesquise a respeito do assunto, espere, dê um tempo para si próprio para que você possa tomar a decisão correta. E a atividade do dia, para que você realize ao longo da semana, olha para a sua vida, olha para o seu casamento, identifica quais foram os caminhos que o seu casamento percorreu até esse momento. Obviamente, quando eu falo caminhos, são decisões que vocês tomaram enquanto marido e esposa que levaram o seu casamento para essa crise. Tente identificar. E olha, não é difícil identificar, viu? Muitas das vezes eu converso com uma pessoa e ela fala assim para mim, Diego, porque meu marido ele sempre fica repetindo a mesma coisa. Ele fala de uma situação que aconteceu há 10 anos atrás, ele fala de outra situação de 20 anos atrás, ele fala de um negócio que aconteceu o ano passado. Você vai observar que dá para você identificar quais foram os caminhos que você foi tomando ao longo do seu casamento que foi gerando mágoas, feridas. Então você precisa identificar esses caminhos. Porque a partir do momento que você identifica, você agora consegue fazer um retorno e começar a trabalhar isso. Naquilo que você se exaltou, você humilha, pede perdão e busca reparação. Naquilo que você se feriu, você se fortalece. Você busca ajuda em Deus, você libera o perdão e você volta agora pelo mesmo caminho para que quando você chegue lá naquela encruzilhada, você possa tomar o caminho certo. Mas faça isso. Pegue um papel, se você achar necessário. Pegue
uma folha, um caderno, não importa. Pegue e identifique todos os caminhos pelos quais o seu casamento percorreu, para que você de fato saiba identificar quais foram os pontos aonde você tomou decisões, aonde seu marido ou sua esposa tomaram decisões que comprometeram a estabilidade do seu casamento. Faça isso. Semana que vem nós estamos de volta abordando um outro assunto. Eu espero encontrar você domingo que vem. E se porventura eu não te encontrar domingo que vem, eu espero te encontrar num próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e nós nos encontraremos num próximo vídeo. Fique com Deus. Tchau, tchau.